Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Eu acordei meditando a respeito da palavra de Deus que fala sobre preguiça, porque hoje eu precisava, sem desculpas, finalizar a limpeza da minha geladeira. Na verdade, iniciar a limpeza da minha geladeira. E quando eu vou fazer uma tarefa que precisa de muita concentração e esforço, eu gosto de deixar o ambiente ao meu redor minimamente organizado, porque eu costumo ficar um tanto quanto estressada, no sentido de sobrecarregada, quando é uma tarefa muito difícil de fazer. Então, se ao meu redor tiver um caos, eu fico com um caos junto. Eu sei que eu não devia, mas eu sou muito sensível ao meu ambiente externo. Você é assim? Se sim, me conta aqui. Então eu organizei minimamente a minha cozinha, assim, minha pia, para deixar espaço, porque eu ia precisar de muito espaço para organizar a minha geladeira. Então no vídeo de hoje, eu quero trazer vocês um pouquinho para essa organização da minha geladeira, limpeza, e falar um pouquinho para vocês a respeito de disciplina e de diligência, porque é incrível enquanto eu organizava e limpava a geladeira, eu meditava a respeito do quanto que nós, mulheres, mães, donas de casa, precisamos ter disciplina, porque o tempo todo nós estamos tendo que fazer coisas que nós não gostamos. E eu duvido que você possa encontrar na face dessa terra uma mulher que goste de fazer 100% todas as tarefas de casa. Vai ter alguma coisa ali que a gente faz hum, com o coração desagradando, né, daquilo, querendo terminar logo e ai meu Deus, por que que eu tenho que fazer isso, né? Mas o fato de não gostar de fazer não significa que a gente não precisa fazer. Não significa que a gente não vá fazer. Nós precisamos fazer aquilo, mesmo não gostando. E esse é um entendimento que nos difere de ser adultos para imaturos, maduros, né, para imaturos. Muitas vezes o imaturo, ele faz aquilo que ele quer, né? Ele não mede consequências, faz simplesmente porque ele quer ou porque não quer fazer. Nós, que somos maduros, que somos responsáveis, sabemos e entendemos das nossas responsabilidades, fazemos porque precisa ser feito. E a limpeza da geladeira é um exemplo claro disso, para mim, porque eu gosto de fazer outras tarefas, eu amo passar pano nas superfícies, amo limpar meu chão, arrumar roupas, arrumar cama, lavar roupas, mas quando se trata desse tipo de limpeza pesada, como lavar o banheiro e limpar a geladeira, gente, é sério, eu fico arrumando desculpas pra adiar, né? Mas chega um ponto que não, a gente precisa fazer, né? A tarefa começa a pedir socorro, me faça. E a gente tem que parar e fazer. Só que hoje as coisas desandaram um pouquinho, porque eu e minha filha nós acordamos um pouco mais tarde do que o habitual. Eu tive que fazer algumas coisas antes que tomaram bastante meu tempo. Eu digo nas redes sociais, e quando a gente fica nas redes sociais por algum motivo, seja para postar alguma coisa que precisa ser postado, isso toma o nosso tempo de forma assim assustadora, né? Então, eu precisei ter esse tempo nas minhas redes sociais de algo que eu precisava muito fazer. E aí acabou que quando eu vi já era 11 horas da manhã, mas eu falei, eu não vou adiar. Hoje nós vamos ter que sair da rotina. Minha filha costuma dormir meio-dia e meio, então nós vamos ter que colocar ela para dormir um pouco mais tarde. Mas eu preciso fazer isso aqui, mesmo que eu fique horas aqui. E mesmo que eu deixe outras coisas de lado, que eu precisava limpar meu chão também.
Mas aí eu tive que deixar pra lá, até porque ao limpar a geladeira acabou que eu sujei muito o chão, então nem compensava. Então, a limpeza que eu faço na geladeira é algo bem básico. Eu não sou uma pessoa louca dos produtos de limpeza. Eu tenho muito medo de usar produtos químicos, tanto por conta da minha filha, que é pequena, quanto por mim mesma, que uma vez, gente, eu já me intoxiquei feio com água sanitária dentro do banheiro. E depois desse episódio, eu jurei pra mim mesma que eu não ia mais mexer com produtos químicos pela minha saúde. Enfim, tô falando mais do que deveria. Mas, então, basicamente, eu uso detergente, álcool e água. É o suficiente para limpar, para desinfetar, e eu não preciso mais do que isso. E vocês podem ver ali no comecinho que eu comecei querendo borrifar uma misturinha nas prateleiras e limpar com a bucha. Eu simplesmente tinha me esquecido de que as prateleiras da geladeira saem. E desse jeito não ia terminar nunca, né, gente? Então eu lembrei, graças a Deus. Tirei as prateleiras e lavei elas no tanque e foi muito prático, muito rápido. Dá um pouquinho de trabalho, porque molha muito, elas são grandes, né? Mas foi muito bom porque foi muito rápido. E aí eu só borrifei a substância nas laterais e fui limpando com a bucha, esfregando e depois passando um paninho úmido para tirar o excesso da água, do sabão que ficou. E eu fiz isso por toda a superfície da geladeira. A nossa geladeira não é das mais novas, modernas. A gente já comprou ela quando casamos usada. Então ela tem alguns desgastezinhos. Vamos lá ver como é que ficou o resultado? Ó, gente, ficou assim. Eu não sigo uma organização assim, a Master Organization para a geladeira. Então eu coloquei tudo basicamente de volta no lugar como já estava. E aí, aqui eu gosto de seguir um critério lógico na minha cabeça. Eu coloco aqui em cima as coisas que são para consumir com urgência para eu ver, entendeu? Coisas que já estão perto de perder. E aí, conforme vai descendo, são as coisas que dá pra esperar. Eu gosto de colocar folhas amarradinhas no saquinho, porque dura mais. Ali, as cebolas eu não tinha potinho pra guardar, limão, chuchu, eu tive que deixar assim mesmo. Raízes eu gosto de colocar tudo juntinho num pote só. E ficou assim, gente, nada de muito extraordinário. O congelador eu vou deixar pra outro dia. Depois de realizar tudo, né, todas essas tarefas, eu fui lavar a louça porque eu não consigo almoçar e deixar a louça supitando na pia, até porque não tinha muita louça, mas estava me incomodando. Então, eu aproveitei esse tempinho que eu coloquei o almoço para esquentar e fui lavar minha louça.
Coisa que eu precisava muito fazer e eu toda vez que olhava para esse item, eu lembrava que eu precisava arrumar ele porque estava me incomodando, era o porta-joias. O meu porta-joias estava precisando urgente de uma organização. Eu não sei você, mas eu gosto das coisas da minha rotina organizadas de forma lógica, porque senão eu me bagunço toda, eu fico me sentindo muito desorganizada. E, por exemplo, o meu porta-joias, eu organizo eles também com uma ordem lógica das coisas. Eu separo brincos com pedras, que são brincos mais de festa, né? Ocasiões sociais. Separo bijuterias, separo as que são semi-joias, separo as que são pérolas. Então, isso me ajuda muito no dia a dia, na hora de escolher as peças que eu quero usar, porque se eu misturar todas de forma aleatória, eu vou ter um objetivo ali na hora e não vou conseguir achar e vou ficar, né, estressada até procurando uma coisa que eu não tô conseguindo achar. E eu aprendi uma coisa com a maternidade, gente, que quanto mais praticidade no nosso dia a dia, melhor. Isso vale para tudo, seja na hora da limpeza, seja na organização da casa, seja na organização do trabalho, até mesmo das joias. Até nisso, quanto mais otimização de tempo nós temos, melhor, né? Porque a maternidade nos demanda muito, né? Enquanto eu tô ali escolhendo um brinco, minha filha tá no meu pé, pedindo mamadeira, pedindo café da manhã, pedindo para ir no banheiro. Então, se eu já tenho ali o que eu quero nos meus olhos, já me facilita muito. E toda vez que eu ia procurar um brinco, tava uma bagunça, porque a gente vai misturando, né, ali, e tava me incomodando bastante. Então, eu fiz essa separação. E, bom, gente, neste vídeo, nesse vlogzinho, o objetivo é para que nós venhamos a refletir que muitas vezes nós precisaremos fazer coisas que nós não queremos, né? Que não nos agrada muitas vezes. E como eu disse anteriormente, isso é a maturidade. Isso é ser adulto, ser responsável, ser disciplinado, diligente. E a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos precisam disso, precisa de uma mulher diligente.